Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um projeto Cinevisão Memória da TV. Isso mesmo, como você viu antes, é sobre essa vinheta que vamos falar. E falar sobre isso, quer dizer, falar sobre o Jornal da Manchete para mim é um orgulho muito grande, né? Porque tive a oportunidade de sentar na bancada do Jornal da Manchete, de fazer parte do jornalismo da Rede Manchete de televisão. Eu não sei se vocês sabem, mas cada Jornal da Manchete era uma revista eletrônica. Era um jornalismo extremamente apurado, um jornalismo feito, olha, eu posso dizer para vocês, até o último momento, feito com muito esmero, feito com muito cuidado, por profissionais extremamente gabaritados e com os quais eu tive a chance de trabalhar, sabe? É com muito orgulho que eu apresento para vocês a minha participação no Jornal da Manchete, dando as dicas de final de semana das estreias para a telona, né? Vocês vão reparar uma coisa interessante. É porque eu optei por deixar o bloco completo. Por quê? Eu botei, claro, nossa, ficou com sei lá quanto, acho quase 50 minutos de vídeo. Poucos de vocês vão ter a paciência de assistir. Mas quem assistir vai entender em que momento da história estava posicionada a minha participação no Jornal da Manchete. Que ao editar, ao fazer a edição que eu fiz, isolando os blocos e colocando a data de exibição de cada jornal, eu pude notar que eu fiz parte da transição das emissoras. Vocês vão ver minha participação no Jornal da Manchete, ainda como Rede Manchete Televisão, e vocês vão ver a minha participação já dentro da TV Ômega, que no futuro viria a ser a Rede TV, essa que está aí agora no ar. E o jornal já não se chama mais Jornal da Manchete, mas se chama apenas Primeira Edição. Então, com muita emoção, com muito... assim, com muito agradecimento, né? Eu tenho que agradecer a esses profissionais que foram tão generosos comigo. Fazer parte de um telejornal e de respeito como era o telejornal da Manchete, foi para mim uma emoção singular, uma emoção única, poder ter contato com esses profissionais, esses grandes profissionais que compunham esse jornal e que depois acabaram sendo grandes amigos também. Então vamos lá, vamos pegar a máquina do tempo e voltar lá para 1999 e assistir a minha participação no Jornal da Manchete e no Primeira Edição. Até lá! Uma nova reconstituição pode mudar toda a história do assassinato de Paulo César Farias. A reconstituição do crime começou ontem à noite e terminou às 6 horas da manhã de hoje. A casa na Praia de Guaxuma, em Maceió, recebeu iluminação especial para o trabalho dos peritos. 9 pessoas que estavam na casa no dia 23 de junho de 96, dia da morte de PC e da namorada dele, Suzana Marcolino, participaram da reconstituição. Houve contradições sobre os horários dos acontecimentos. Agora, o Instituto de Criminalística de Alagoas tem 20 dias de prazo para enviar o laudo à Justiça. O que é in e o que é out em matéria de decoração? 50 arquitetos se reúnem e montam em Curitiba a exposição Casa Cor 99, mostrando todas as tendências da decoração. Luxo, beleza, conforto, tudo feito com toque de modernidade. É esta a proposta da Casa Cor Paraná este ano. A casa de 1.200 metros quadrados e mais de 30 cômodos é o cenário para mais deste espetáculo arquitetônico. Um show de soluções inovadoras. É o caso desta cozinha, projetada pelo casal de arquitetos Patrícia e João Teixeira de Freitas. Funcional e contemporânea, com designer italiano, inédito no Brasil. A ideia inicial é usar o máximo de tecnologia, tudo de mais moderno, design moderno, mas que seja prático e funcional. E essa é a ideia, que a cozinha fique o mais gostosa possível. Dá muito trabalho fazer uma cozinha como essa?
Não, acho que a gente, pelo tempo de prática que a gente tem, a gente já consegue desenvolver mais facilmente, né? Lá fora, um espaço de lazer do mais alto padrão, com direito a um canto bem diferente, um armazém, uma mistura de rústico com moderno. Fazendo o estilo caipira, as arquitetas mineiras Naila e Sandra Coelho usaram de ousadia para promover um encontro entre culturas. A gente usou no fogão, tá, as chapas elétricas, porque hoje em dia a pessoa quer ter uma cozinha, mas não quer ter o trabalho, né? O mineiro tem uma tradição muito rústica que vem das fazendas mineiras, né? Então, a nossa intenção aqui foi o quê? Foi uma integração entre estados através da decoração. A antiga piscina virou um salão de festas coberto de vidro, soluções arquitetônicas encontradas pelos criadores. Este espaço também foi criado a partir de uma solução arquitetônica. Toda esta área não existia, foi construída para o lazer da família. Família, aliás, que vai morar aqui neste espaço que serviu de palco para a Casa Cor. Um detalhe que fica com os donos da casa, o teto trabalhado em metal e gesso pelos expositores. Como a decoradora Marilene Lindrotti conhece bem o casal de hóspedes que vai ocupar esta suíte, ela caprichou no conforto. Criou um closet aproveitando o tamanho do quarto. Esse ano eu fiz uma linha contemporânea, mesmo porque a casa pede essa linha. Os donos da casa são jovens, pede essa linha. Apesar da crise, a gente conseguiu mais uma vez avançar. Estamos mostrando uma casa que representa a maturidade da Casa Cor aqui no Paraná. E agora uma dica para quem gosta de cinema. Eduardo Miranda. O destaque do final de semana vai para o lançamento do filme 8mm. É o mais novo trabalho do diretor Joel Schumacher e do roteirista Andrew Kevin Walker, o mesmo do suspense Seven, Os Sete Pecados Capitais. No filme 8mm, volta às telas o astro Nicolas Cage, que vive um detetive muito determinado. Vamos conhecer a produção deste filme. From Columbia Pictures comes 8mm, a dark thriller about one man's search for the truth. Academy Award winner Nicolas Cage. It is a journey into a dangerous world. It is a journey, a descent into hell. I'm trying to understand! Joaquin Phoenix. I don't think that he can shake it from his mind. What he's seen is not something that he can just walk away from. Dance with the devil don't change. The devil changes you. In a film by acclaimed director Joel Schumacher. The camera's going to kind of move with you. It's a lot about how far would you go to right or wrong. Being a very serious detective, he wants to surround himself with clients who are well off, and he gets a phone call from a Mrs. Christian. As you know, my husband passed away recently. Yes, my condolences, Mrs. Christian. My husband was the only one with the culmination to this. I didn't realize. Do you want to tell me what you found, Mrs. Christian? It's a film. What is on the 8mm piece of film sets Wells off on a journey into a world he never dreamed existed. The making of 8mm was a journey into the underside of America. At the cut. Taking the filmmakers from Los Angeles to Pennsylvania, New York City, and back to Hollywood. Finding the guys who made this film, frankly, is going to be very difficult. Action! I wanted to make it real enough for the audience to be there. This will be fine. But also create our own style to it. That there's this sort of dangerous, dark attraction. Anybody who's seen his movies can tell that he has really got a command of a visual style. And Nick! Action, guys, go! Yes. This is the first night out. Why? Why? Why did he want to film? Because he could. Schumacher has assembled an impressive cast of actors to surround Cage on this dark journey, including Catherine Keener, Tom, where are you? James Gandolfini, and Peter Stormare, all talented actors known for their realistic portrayals. Trust me to take your money, but not your picture. Those are two different kinds of trust. The result is 8mm. Nothing can prepare him for where the truth will take him. Who's machine? Keeps drawing you in more and more. Be careful when
killing monsters that you don't become one yourself. 8mm. Some doors should never be opened. E com o filme 8mm, você vai saber se o diretor Joel Schumacher conseguiu se redimir do fracasso de Batman e Robin. Campeonato inglês. O Manchester United derrotou o Aston Villa e continua na liderança. Antes do jogo, houve uma homenagem ao técnico Alf Ramsay, campeão do mundo na Copa de 66 e que faleceu esta semana. No minuto de silêncio, o respeito ao técnico, campeão do mundo com a seleção da Inglaterra. No ataque do Manchester, a zaga do Aston se atrapalha e o Watson fez gol contra no placar Manchester 1-0. Numa boa jogada do Aston Villa pela direita, a bola foi cruzada para a área e Julian empatou 1-1. David Beckham se prepara para cobrar uma falta. E ele faz a cobrança com uma perfeição e faz um golaço no placar Manchester 2-1. Um novo ataque do Manchester. O zagueiro Stone do Aston derrubou um atacante e o árbitro marcou o pênalti. Ewen cobrou e o goleiro Wax fez uma bela defesa. Placar final Manchester 2, Aston Villa 1. A seguir, os 5 anos da morte do ídolo Ayrton Senna. Rede Manchete, você em primeiro lugar. O Fundo Monetário Internacional resolveu agora abrir fogo contra a CPI dos bancos no Senado. Carlos Chagas. Depois dizem que a gente é ranzinza, mas não dá para ficar calado. O FMI só vem dando mancadas a respeito da economia brasileira. Antes da desvalorização do real, mas pouco antes, uma semana antes, o Fundo Monetário Internacional defendia em gênero, número e grau a preservação do real com valor igual ao do dólar. Todo mundo sabia que ia haver a desvalorização, mas lá de cima eles insistiram na política de Gustavo Franco. Quebraram a cara, mas logo em seguida vieram com outra. Previram para o Brasil o caos total. Previram uma inflação galopante. Essa inflação, até hoje, felizmente, não veio. Mas teve mais. O FMI, então, começou a propor e até a impor, a exigir que o Brasil parasse de crescer. Tinha que crescer negativamente, tinha que pagar as suas dívidas e nada mais. Em seguida, veio outra do FMI. Propôs ou exigiu também que nós privatizássemos, depois de tantas privatizações, que nós privatizássemos a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, para não falar dos Correios e Telégrafos. Pois bem, depois de tudo isso, o FMI ainda faz das suas, em desacordo total com a real economia brasileira, porque o seu vice-presidente, Stanley Fischer, melhor seria chamá-lo Satanley Fischer, neste fim de semana, declarou que a CPI dos bancos está atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Que as investigações sobre falcatruas do setor financeiro, do setor especulativo, inclusive o setor internacional, que tudo isso está prejudicando o Brasil. Que o Brasil perde a oportunidade porque, para ele, nós só temos que votar reformas, ajuste fiscal, mais arroxo em cima do assalariado e não devemos nos preocupar com malandragens e velhacarias. Aqui para nós, tem pessoas que esquecem tudo, mas tem outras que não aprendem nada. O empresariado reclama do número excessivo de impostos que incidem sobre a atividade produtiva. Salomão Schwartzman.
Sábado foi feito para reflexões ao pé do fogo, sem pressa, porque amanhã é Dia das Mães. Recebi um convite da Mercedes-Benz para visitar a fábrica nova em Minas Gerais, terra de Itamar, a mesma de Vectra. Relembrando que no final do século XVIII, a cobrança dos quintos, tributação em ouro de 1/5 de toda a população para os cofres portugueses, e depois a derrama, levaram os mineiros à revolta contra a corte. No Brasil do Real, os impostos já ultrapassaram a 1/3 do PIB. E nem somos mais colônia. Essa insólita situação, me disse Max Schrapp, expõe ao empresariado um intrigante dilema. Pagar o terço ou rezar no terço? Gente, o preço para baixar as taxas de juros é a austeridade. É deplorável que estejamos batendo na mesma tecla desde o dia em que o presidente Tancredo Neves, já eleito, proclamou: é proibido gastar. Quase 15 anos já se passaram desde então e o sistema político brasileiro continuou rodando como se o mundo real fosse um fliperama. E porque hoje é sábado, concorde comigo, com tanto superfaturamento, com tanta impunidade, com o país precisando de muitas CPIs, parece que o Brasil está na menopausa. Não tem regra. Boa noite, sorria, amanhã é domingo. E eu vejo você na segunda. E agora as dicas de cinema para o fim de semana com Eduardo Miranda. Um filme de horror e 2 dramas são os lançamentos deste final de semana dedicado ao Dia das Mães. Para aquelas chegadas a um bom susto, o filme é Fantasmas, estrelado pelo veterano Peter O'Toole e pelo novato Ben Affleck. Dono de um clima de horror que já não era visto nas telas há um bom tempo, Fantasmas conta a história de uma cidade chamada Snowfield, que tem seus habitantes desaparecidos, mortos ou mutilados da noite para o dia. Para desvendar esse mistério e destruir a entidade causadora desta catástrofe, 5 bravos sobreviventes travam uma verdadeira batalha por suas vidas e pela humanidade, o que acarreta na mudança de rumo do filme, que vira uma ficção do tipo B no melhor estilo. Já para as mães que não resistem ao charme de Clint Eastwood, a dica vai para Crime Verdadeiro, que é produzido, estrelado e dirigido pelo galã veterano. Neste filme, Clint vive um repórter alcoólatra e mulherengo chamado Steve Everett. Depois da morte de um colega, é obrigado a cobrir o caso de um prisioneiro que está esperando sua sentença no corredor da morte. Claro que para Everett tudo está muito óbvio e ele decide investigar mais sobre esta que deveria ser apenas uma matéria de rotina. Assim ele se depara com fatos que não condizem com a verdade e passa a correr contra o tempo para provar em menos de 12 horas que o homem que está condenado à morte é inocente. Crime Verdadeiro é o 21º filme dirigido pelo astro Clint Eastwood. E para aquelas que curtem filmes mais densos, a dica é O Guardião da Floresta, do diretor alemão Volker Schlondorf, o mesmo do premiado O Tambor. Este drama de guerra conta a história de um homem chamado Abel, um ser humano passivo e alienado desde criança, aqui interpretado pelo talentoso John Malkovich. Abel, um personagem sempre dúbio em suas intenções, ama tanto as crianças e o universo infantil que consegue dar uma aura de conto de fadas a todos os momentos de sua vida, inclusive aos piores. Mas com o tempo ele percebe que seu conto de fadas transformou-se em seu pior pesadelo, ao ser convocado a trabalhar para o alto comando do Terceiro Reich. O Guardião da Floresta já faz parte da seleção oficial do Festival de Veneza. Vale lembrar que o filme Fantasmas estreou em São Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste. Já Crime Verdadeiro teve sua estreia garantida em todo o Brasil, o que não aconteceu com o Guardião da Floresta, que por hora emociona apenas as telas de São Paulo, Salvador e Campinas. A seguir, o casamento de Fernanda Venturini com Bernardinho reúne 500 pessoas em Curitiba. Rede Manchete, você em primeiro lugar. A Câmara dos Deputados debateu e concluiu esta semana que onde não há emprego, salário, saúde e educação, também não há direitos humanos.
Carlos Chagas. Nem só de escândalos no sistema financeiro deveria viver a política, mas não está fácil ao governo livrar-se do assunto. Esta semana, a Câmara dos Deputados realizou, aqui em Brasília, a 4ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, com representantes vindos de todos os estados. Pois bem, o grande assunto foi de crítica à atual política econômica responsável, segundo os participantes, pelas lesões aos direitos humanos das massas em todo o país. O deputado Nilmário Miranda, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, disse que temos que encontrar imediatamente mecanismos que proíbam o governo de fazer cortes nas verbas sociais do orçamento. Sem isso, disse ele, o país vai atrás da vaca para o brejo. Já o deputado Aloysio Mercadante falou que o ajuste fiscal que se pretende completar agora, nas próximas semanas, agride diretamente as massas, agride os direitos sociais e faz com que os menos favorecidos paguem a conta da ciranda da especulação financeira. Bem que o secretário nacional de Direitos Humanos, José Gregori, tentou dar a volta por cima, tentou mostrar as realizações do governo no plano dos direitos humanos, e que também não são poucas. Mas Gregori saiu derrotado, porque até o representante do presidente da Câmara, Michel Temer, acabou dizendo que não pode haver direitos humanos num país onde faltam empregos, onde falta salário, onde falta educação e saúde. Aqui para nós, o governo tem que prestar atenção nisso, porque sem mudanças profundas, retificações profundas na política econômica, nós vamos mal. Resta convencer, lá em cima, os deuses do Olimpo a fazerem essa mudança. O presidente Fernando Henrique discursou hoje na Convenção Nacional do PSDB quando aproveitou para criticar indiretamente as CPIs. Fernando Henrique condenou o falso moralismo e a obsessão por sangue de alguns e disse que onde houver podridão, puna-se, mas não se jogue lama em quem tem as mãos limpas. O deputado e ex-ministro Antônio Candir confirmou que o novo slogan do PSDB vai ser "É hora de crescer". O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fez um apelo hoje à indústria cinematográfica para que evite as cenas de violência. O presidente americano está preocupado com a influência negativa que os jovens podem sofrer e pediu também para que os filmes e anúncios não mostrem armas. A Casa Branca também quer regras mais rígidas para as locadoras de vídeos, para evitar que menores aluguem filmes considerados violentos. E agora, as dicas de cinema para o final de semana. 6 lançamentos agitam os circuitos de cinema das grandes cidades neste fim de semana. E tem estreias para todos os gostos. Vamos começar com o mais novo filme da megastar Sandra Bullock e do galã Ben Affleck, Forças do Destino. Nesta divertida comédia romântica misturada com road movie, você irá acompanhar um rapaz politicamente correto chamado Ben, em sua viagem de Nova York a Savannah, na Geórgia, a fim de chegar a tempo para o seu casamento. Mas o que Ben não contava era que no início de sua jornada ele fosse encontrar, ou melhor, colidir com 2 forças que poderiam mudar o seu destino. A encantadora, sensual, esquisita e azarada Sarah e um terrível furacão. Daí em diante, as vidas de Ben e de Sarah nunca mais seriam as mesmas. A produção teve seus efeitos visuais e digitais entregues aos mesmos técnicos e artistas responsáveis por Twister. Outro lançamento é Estúdio 54, que conta as aventuras e desventuras de um rapaz natural de Nova Jersey chamado Shane, vivido por Ryan Phillip, que faz sua incursão pelo tortuoso e degradante universo do nightclub mais famoso do mundo, o Estúdio 54, que era localizado em Nova York. Lá ele passa a conhecer e conviver com diversos personagens, entre eles a moça da chapelaria que sonha em ser cantora, interpretada pela sensual Selma Hayek, a atriz de novela que sonha em ser atriz de cinema, que fica por conta da bela Neve Campbell, e o próprio criador do Estúdio 54, Steve Rubell, aqui magnificamente interpretado pelo comediante Mike Myers.
É através da vida desses 4 personagens que é contada a história desta famosa e polêmica discoteca do final dos anos 70. Também já está em cartaz o drama Nas Profundezas do Mar Sem Fim, que é o mais novo trabalho da estrela Michelle Pfeiffer, que está acompanhada pelo ator Treat Williams e pela carismática Whoopi Goldberg, que faz uma participação muito especial. Este filme conta a dramática história de uma fotógrafa chamada Beth, vivida por Pfeiffer, que tem um de seus 3 filhos desaparecidos no lobby de um hotel. A partir daí, a vida dela e de seu marido passam a ser um constante pesadelo para saber o paradeiro do pequeno Ben. O tempo passa e 9 anos depois desse terrível incidente, Beth, que já se acostumara com a ideia da perda do filho, é obrigada subitamente a rever seus medos e anseios em um turbilhão de acontecimentos inesperados. Nas Profundezas do Mar Sem Fim foi inspirado em um best-seller homônimo lançado em 1996. Outro lançamento foi Mortos de Fome, estrelado por Guy Pearce e David Arquette. Este filme conta os estranhos acontecimentos ocorridos num desolado posto militar, nas montanhas geladas de Sierra Nevada, na Califórnia do século XVII. Neste local sombrio, um grupo de soldados refugiados passam a ser adeptos do canibalismo, por razões que você irá descobrir ao assistir este filme bizarro. Mortos de Fome teve como ponto de partida um fato histórico que foi chamado de o desastre Donner Pass, que ocorreu na mesma época e local mostrados no filme. Entrou em cartaz ainda a comédia O Rei da Água, que fala sobre um homem alienado e ingênuo chamado Bob Boucher, aqui interpretado pelo ator Adam Sandler, que é dominado por sua estranha mãe, vivida pela talentosa Kathy Bates. O atrapalhado Bob deixa de ser humilhado por todos e passa a ser idolatrado do dia para a noite, quando, sem querer, se torna a mais nova revelação do futebol americano. Este novo filme do ator Adam Sandler e do diretor Frank Coraci é o segundo trabalho da dupla depois do aclamado The Wedding Singer, ainda inédito aqui no Brasil. É mentira. Parecia a entrada em igreja. E o brasileiro Outras Histórias, que marca a estreia do jornalista Pedro Bial como roteirista, produtor e diretor de um longa-metragem. Este filme é uma adaptação de 5 contos do livro Primeiras Histórias, do escritor Guimarães Rosa. Forças do Destino e Mortos de Fome estrearam em todo o Brasil. Já o brasileiro Outras Histórias estreou nos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A comédia O Rei da Água nas telas do Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Estúdio 54 apenas nas telas do Rio e de São Paulo. E nas Profundezas do Mar Sem Fim, somente no Rio de Janeiro. A seguir, Guga joga a final do torneio de Roma e tem chance de voltar ao seleto grupo dos 10 melhores do mundo. Agora o esporte, o Palmeiras derrota o Flamengo e se classifica para a fase semifinal da Copa do Brasil. Foi um jogo emocionante do princípio ao fim, com muitas bolas na trave. O Palmeiras mostrou mais garra e venceu o Flamengo por 4-2. Vamos aos gols. No primeiro minuto do jogo, o zagueiro Roque Júnior rebateu mal e Rodrigo Mendes não perdoou. Flamengo 1-0. Segundo tempo, num ataque do Palmeiras, a zaga do Flamengo desviou. Veja só, o Palmeiras insistiu e Osés empatou 1-1. Rodrigo Mendes cobrou uma falta com perfeição e fez. Flamengo 2-1. Júnior chutou de fora da área, veja só. Ele vai, arrisca. E o Palmeiras empatou de novo, 2-2. O Palmeiras buscava a vitória. Alex chutou e a bola bateu na trave. Na volta, Euler mandou no travessão. Após a cobrança de um córner, Osés tocou na bola, Euler cabeceou, Atirson tirou na linha
E Euler conferiu. Palmeiras 3-2. Na cobrança de um novo córner, muita confusão na área do Flamengo. E Euler fez de cabeça o gol que classificou o Verdão. Palmeiras 4-2. No outro ângulo, a cabeçada de Euler. No último minuto do jogo, o Flamengo ainda teve uma bola na trave, num chute de Pimentel. Final, Palmeiras na semifinal 4, Flamengo 2. A Austrália derrota a Suécia e conquista a Copa Mundial de Tênis. A final estava empatada em 1-1 e a partida de duplas era decisiva. O jogo foi muito disputado. No primeiro set, os australianos Patrick Rafter e Sandon Stoll venceram por 7-6, com 7-5 no tie-break. A partida foi bem equilibrada. No segundo set, os suecos Jonas Björkman e Niklas Kult buscavam o empate. Mas, no final, os australianos fecharam em 6-4. Spiel 7-6 Australien, 7-6, 6-4, 7-6, 6-4. E a Austrália conquistou a Copa Mundial. E agora a dica de cinema para o final de semana com Eduardo Miranda. Neste final de semana, o destaque vai para um único lançamento, Matrix, que é o mais novo trabalho do ator Keanu Reeves, que já estava há um bom tempo afastado das telas. Você sabe o que é Matrix? Matrix é a última palavra em matéria de ficção científica e a fórmula utilizada foi a mais simples possível. Por exemplo, assuntos atuais como a internet e a busca desenfreada dos cientistas em desenvolver máquinas e computadores com inteligência artificial, um pouco dos melhores clichês dos principais filmes do gênero, uma estética oriental nas cenas de ação baseadas em famosos desenhos animados japoneses e efeitos visuais e digitais de tirar o fôlego. Matrix conta a aventura de um jovem hacker chamado Thomas Anderson, ou Neo, vivido por Keanu Reeves, que, como Alice no País das Maravilhas, se vê literalmente atirado em um novo mundo, em uma nova realidade, e descobre que toda a sua vida não passou de um sonho até então. Neste novo universo sem limites, seu mentor será um homem misterioso chamado Morpheus, interpretado por Lawrence Fishburne, que acredita que Neo é um tipo de messias que irá salvar os seres humanos do domínio e da submissão impostos pelas máquinas e pelos computadores do futuro. O elenco conta ainda com a beleza fria da novata Carrie-Anne Moss, no papel da corajosa Trinity, e do ator australiano Hugo Weaving, que está irreconhecível no papel do cruel agente Smith. O resultado, um filme que já rendeu muitos milhões de dólares nos cinemas norte-americanos e que promete arrasar no resto do mundo. Matrix teve sua estreia garantida nas principais cidades do Brasil. Boa noite e um bom fim de semana.
Show brasileiro em Roland Garros. Os tenistas Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni venceram na rodada de hoje e se classificaram para as oitavas de final. No primeiro set, Guga derrotou o holandês Shen Schalken por 6-2. Paralela de Guga, que fechou o segundo set em 6-4. No terceiro set, Guga fechou em 6-3. C'est des matchs. Kuerten, 6-2, 6-4, 6-3. Num grande jogo, Fernando Meligeni eliminou o australiano Patrick Rafter. No primeiro set, 6-4 para Meligeni. Bola disputada no final do segundo set, 6-2 para o brasileiro. Vibração de Meligeni. Rafter fechou o terceiro set em 6-3. A torcida francesa fez a ola. E Meligeni fechou o quarto set em 6-3. Meligeni, 3 matchs à 1, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3. E Guga e Meligeni, que estão indo muito bem em Roland Garros, podem se enfrentar no torneio. Rui Viotti. Não só todos nós que gostamos de tênis, mas também todos aqueles que vibram com as vitórias brasileiras têm hoje 2 motivos para se alegrarem e para comemorar. São as 2 vitórias brasileiras em Roland Garros. Primeiro, Gustavo Kuerten despacha o holandês Shen Schalken e vai para as oitavas de final, onde ele vai encontrar a Bodan Ulirar, da República Tcheca. Mas a grande notícia de hoje, o grande feito, foi de Fernando Meligeni. Esse extraordinário jogador que vibra com suas jogadas, com suas vitórias, conseguiu hoje uma vitória extraordinária sobre o número 3 do mundo, Patrick Rafter, da Austrália. E ele já havia conseguido vencer em torneios anteriores a Pete Sampras, o número 2 do mundo. O Fininho, como é conhecido, hoje deu um passo extraordinário para uma caminhada gloriosa nesse torneio de Roland Garros. E olha, eles podem se encontrar em semifinal. Já imaginaram Guga e Meligeni numa semifinal de Roland Garros? Isto será a confirmação de que teremos um brasileiro na final. Estamos torcendo para os 2 e vamos esperar que eles caminhem passo a passo em vitórias maravilhosas desse torneio. Logo depois do primeira edição, você vai ver o tape completo do jogo de Guga. Copa do Brasil. Palmeiras e Botafogo ficaram no empate na primeira partida da semifinal.
No ataque do Botafogo, o zagueiro Júnior derrubou o Zé Carlos na área. Pênalti. Sérgio Manuel cobrou e fez. Botafogo 1-0. No segundo tempo, Oséias chutou de fora da área e empatou o jogo. Placar final, Palmeiras 1, Botafogo também 1. O esporte também é um importante fator para a paz e confraternização. Hoje, um jogo de futebol reuniu as Irlandas do Sul e do Norte, que há muito tempo estão em guerra por motivos religiosos. O jogo foi em Dublin. Antes da partida, o primeiro-ministro da Irlanda do Sul, Bert Ahern, cumprimentou os jogadores. Um ataque da Irlanda do Sul e Alan Maybourne chutou fraco. Defesa fácil do goleiro. Outro ataque, Mark Kinsella chutou no travessão. E após a cobrança do lateral, a Irlanda do Norte fez o gol da vitória. Danny Griffin definiu o jogo. Placar final, Irlanda do Norte 1, Irlanda do Sul 0. Golaço do Griffin. Em Glasgow, as equipes do Glasgow Rangers e do Celtic decidiram a Copa da Escócia. O ataque do Celtic, agora Rod Wallace fez o gol que deu o título para o Rangers. Final, Glasgow Rangers campeão 1, Celtic 0. Final do jogo e a festa dos jogadores do Glasgow Rangers. Decisão do campeonato francês, Bordeaux e Paris Saint-Germain. Sylvain Victor fez 1-0 para o Bordeaux. O empate do Paris Saint-Germain, Bruno Rodrigues, tudo igual, 1-1. Sylvain Victor fez o segundo gol do Bordeaux, 2-1 no placar. O brasileiro Adailton empatou para o Paris Saint-Germain, 2-2 na final francesa. Alugou de cabeça. E Pascal fez o terceiro gol, o gol do título. Placar final, Bordeaux campeão francês, 3, Paris Saint-Germain 2. E agora as novidades do cinema com o Eduardo Miranda. Vocês se lembram daquela menininha que emocionou todo mundo em ET, o extraterrestre? Bem, agora ela é a bela atriz Drew Barrymore, que faz sua estreia no cinema como produtora executiva de uma comédia. Quem também estreia no cinema é o publicitário paulista José Saragossa. Saragossa é um dos sócios da DPZ, o Z da agência. Ele é o diretor do longa-metragem Até que a Vida Nos Separe. Estes são alguns destaques deste final de semana. Entrou em cartaz o drama Hilary Jack, que é baseado na biografia da famosa violoncelista Jacqueline Dupré, que morreu de forma trágica aos 42 anos depois de ser vítima de uma esclerose múltipla. Hilary Jack, que foi indicada ao Oscar desse ano pelo trabalho da atriz Emily Watson, que vive a própria Jack Dupré, aborda também a relação quase simbiótica entre ela e sua irmã mais velha, Hilary, que foi muito bem interpretada pela atriz Raquel Griffiths. Também chegou às telas outro filme brasileiro com outro diretor estreante. Desta vez é o publicitário José Saragossa e o seu Até que a Vida Nos Separe, que na visão do diretor é uma homenagem à cidade de São Paulo. O roteiro é composto por fragmentos do dia a dia de 6 personagens que enfrentam as dores e alegrias de uma megalópole como São Paulo, unidos por uma forte amizade. Até que a Vida Nos Separe é estrelado por Alexandre Borges, Júlia Lemertz, Beth Goffman, Marco Rica, Norton Nascimento e Murilo Benício. São milhões. E o mais novo
trabalho da bela Drew Barrymore, Nunca Fui Beijada, que conta a história de uma jovem chamada Josie Geller, que se vê obrigada a voltar ao seu tempo de estudante e a se matricular disfarçada no 2º grau de uma escola local, para poder fazer uma reportagem sobre os adolescentes de hoje. Só que Josie não está preparada, pois em sua vida pessoal sempre foi desajeitada, nunca conseguiu sobressair na escola, onde era humilhada e, principalmente, nunca foi beijada, mesmo já tendo 25 anos. Drew Barrymore, além de atuar, também faz a produção executiva deste filme. Os lançamentos deste final de semana não devem lotar as salas de projeção, mas com certeza irá agradar ao público que sempre gosta de conferir as novidades. Uma boa noite e um bom final de semana. A paz a passos largos. Líderes da OTAN se reúnem com oficiais iugoslavos para negociar a retirada das tropas sérvias de Kosovo. Se tudo der certo, os bombardeios podem acabar na segunda-feira. Segurança reforçada para o encontro que aconteceu na fronteira entre a Macedônia e a Iugoslávia. Oficiais iugoslavos se reuniram com a delegação da OTAN num restaurante. Eles discutiram o plano de retirada das tropas sérvias de Kosovo. Depois do encontro, o tenente-coronel Robin Clifford disse que foi um dia de conversas construtivas. Mas a delegação iugoslava pediu mais tempo para consultar Belgrado sobre alguns detalhes da retirada. As negociações recomeçam amanhã de manhã. Apesar dos avanços no processo de paz, ainda são frequentes os conflitos entre o Exército de Libertação de Kosovo e as forças sérvias. Os guerrilheiros dizem que só vão parar de lutar quando Kosovo estiver livre. Amanhã faz 55 anos do dia D, o início da vitória aliada aos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Veteranos e soldados americanos lembraram a data fazendo uma encenação da invasão à Normandia. O dia 6 de junho de 1944 passou para a história como o dia D. Foi quando 155 mil soldados invadiram a Normandia, enfrentando o fogo cerrado alemão e dando o primeiro passo para a vitória dos aliados. Hoje, veteranos e soldados americanos desembarcaram na praia de Omaha para lembrar a data. Depois da encenação, bandeiras de cada uma das companhias que participaram do ataque foram hasteadas. O veterano Sam Macena, emocionado, lembrou que aquele foi um dia muito duro e que estava feliz em homenagear os que morreram, para que o mundo nunca mais tenha um dia D. Pura diversão. Foi assim que a bela Catherine Zeta-Jones definiu seu novo filme, A Armadilha. A atriz esteve no Rio para promover o lançamento do filme e conversou com o jornalista Eduardo Miranda. O destaque desse final de semana vai para A Armadilha, o mais novo filme de Sean Connery, que está muito bem acompanhado da belíssima Catherine Zeta-Jones. Catherine, você foi praticamente descoberta por Steven Spielberg, teve a sua consagração com A Máscara de Zorro, atuando com Anthony Hopkins e Antônio Bandeiras, e agora você está com Sean Connery em mais um grande sucesso. Como você avalia a sua carreira até agora? I feel very blessed as an actress to por ter trabalhado com esses atores. E o mais importante, por ter me tornado amiga e compartilhado horas e horas, não só no set, especialmente com o Sean, mas horas juntos na tela com atores tão carismáticos e surpreendentes. Quando eu pensava sobre trabalhar com astros como eles, me dava um frio na barriga. Mas eles nunca te deixam nervosa ou intimidada. Na cena onde você tem que passar pelo labirinto de lasers, os seus movimentos parecem coreografados. Foi difícil filmar essa sequência? Não, eu fico feliz de minha mãe ter me colocado naquelas aulas de dança. Porque elas me ajudaram muito nos meus 2 últimos filmes. O diretor pediu que eu explorasse mais minhas qualidades físicas
na cena que eu passo pelos lasers. Basicamente, eu treinei com um coreógrafo e treinei muito sozinha. Eu repeti a mesma sequência quando roubava um objeto de arte. E a gravação levou o dia todo, com diferentes câmeras, diferentes ângulos, por trás, por cima. No final do dia, eu realmente senti que tinha trabalhado de verdade, porque todo o meu corpo estava queimando, a roupa era muito quente. Eu realmente achei, no final daquele dia, que eu podia fazer de verdade, podia usar meu corpo por tanto tempo, mas foi divertido. Ok, Catherine, thank you very much. Thank you. Sir. And até a semana que vem. Bye, bye. A seguir, o público comportado perde a linha e tumultua a final entre as duas maiores estrelas do tênis em Roland Garros.